Traduções da Bíblia. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre as traduções do texto bíblico. Lembrando que a Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, quando falamos de traduzir a Bíblia, estamos falando de pegar os textos desses idiomas originais e trazê-los para outro idioma. Para iniciarmos a nossa fala nesse vídeo, vamos começar tratando das primeiras traduções. A primeira tradução conhecida oficialmente da Bíblia Sagrada se deu ainda a partir dos anos 285 a.C., na região do Egito, na cidade de Alexandria, e é conhecido como a Septuaginta, ou a tradução dos 70. Segundo a tradição, em torno de 70 a 72 anciões ficaram responsáveis por fazer a tradução do Antigo Testamento hebraico e partes em aramaico para a língua grega, visto que nesse período o Império Grego estava governando, estava liderando sobre várias regiões, sobre vários países, e a cultura grega estava sendo muito difundida naquela época. Então era muito comum que as pessoas se aderissem ao mundo grego, ao sistema grego, à cultura grega e até mesmo ao idioma grego. Por isso, o grego desse período é conhecido como grego koiné, de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. E a expressão koiné significa comum. Então, o grego koiné é literalmente o grego comum, comum para todo cidadão do Império Grego. Então, o Antigo Testamento vai ser traduzido para o grego. Essa é a tradução mais antiga, oficialmente, que temos da Bíblia Sagrada. Posterior a ela, nós temos uma segunda tradução que também é muito famosa e muito conhecida, que é a Vulgata Latina. O termo vulgar do latim significa algo comum também, né? Então é uma tradução da Bíblia na linguagem comum do povo, visto que nesse período o Império Romano estava dominando e a língua oficial de Roma é o latim. Então a tradução vulgar é literalmente uma tradução para o idioma comum do povo do Império, que é o latim. A Vulgata, ela começou a ser traduzida em torno dos anos 362 depois de Cristo, pelo pedido do bispo de Damaso, em 362 depois de Cristo, ele pediu para que Jerônimo traduzisse o Novo Testamento grego para o latim e também o livro dos Salmos. Posteriormente, Jerônimo vai se mudar para Belém, a região onde Cristo nasceu, e ali ele vai continuar a sua obra, traduzindo todo o Antigo Testamento e também escrevendo vários comentários bíblicos. Então essas são as duas traduções da Bíblia mais antigas. A Septuaginta, a partir dos anos 285 a.C., e a Vulgata, a partir do ano 362 depois de Cristo. São as traduções mais antigas. Nós temos também aquilo que ficou conhecido como Expla, de Orígenes, em 228 depois de Cristo, que é uma comparação que Orígenes faz entre o texto hebraico, a Septuaginta e outras traduções que foram feitas naquele período. As três traduções são mais famosas ali, que é a tradução de Áquila de Ponto, em 130 depois de Cristo, a tradução de Teodoro de Éfeso, em 160 depois de Cristo, e a tradução de Simaco de Samaria, em 218 depois de Cristo. Então, a Orígenes pega 6 textos ali, sendo ele essas 3 traduções, mais o texto hebraico, mais o texto Septuaginta, e vai fazer uma comparação entre os textos, para mostrar as pequenas discrepâncias que houve nas traduções. E assim, nós passamos aí pelas primeiras traduções da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, nós temos os códices. O que são os códices? Os códices, na verdade, é a substituição dos rolos. Antigamente tinha-se os rolos, que eram os papéis enrolados, 10, 20 metros de papel enrolado, e posterior surgem então os códices. A partir do 4º século depois de Cristo, começa a ser utilizados os códices, que era um sistema de encadernação, onde tabuinhas de madeira era passado cera sobre ela e escrito com estilete. E então elas eram furadas, passado uma corda e ficava uma espécie de encadernação, como se fosse aquela espécie de fichário que a gente usava na escola antigamente. Colocava as folhas e algo vinha e travava. Então ficava aquelas folhas, aquelas tabuinhas penduradas ali em forma de livro. Os códices são hoje os manuscritos mais antigos que nós temos aí, principalmente do Novo Testamento, para se estudar o texto original. Então você tem aí vários códices que são bem famosos e bem conhecidos. Nós temos aí no livro didático o Códice Sinaítico do ano 325, você tem o Códice Alexandrino do 4º século, você tem o Códice Vaticano do 4º século, você tem o Códice Efraimi do ano 450, você tem o Códice de Baza do 5º século, você tem o Códice de Austin do 4º para o 5º século. Então, esses são os códices mais conhecidos, onde contém partes
do Antigo e do Novo Testamento. O caso do Códice Vaticano, por exemplo, contém o Antigo e o Novo, com pequenas faltas de alguns textos, mas são os códices mais antigos aí que você tem em grego, para você estudar, você extrair o texto ali do idioma original. Então, esses são os códices. E por fim nós temos também um rolo que é muito conhecido, que é o rolo do Mar Morto, que na verdade são um monte de rolos, né, que foram encontrados por beduínos no ano 1947, quando ele cuidava ali de animais. Ele tacou a pedra na caverna, percebeu que havia alguma coisa e foram lá encontrar os jarros, com muitos manuscritos muito antigos ali. Inclusive encontraram cópias do livro de Isaías, que é extremamente importante para o estudo bíblico. Em terceiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia em português. Como sabemos, a Bíblia veio do grego, do hebraico e do aramaico, foi traduzido para o latim, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre ela em português. A primeira tradução para o português foi feita por João Ferreira de Almeida, que foi um ministro do Evangelho na Igreja Reformada Holandesa. Ele fez e publicou a primeira tradução do Novo Testamento em português em 1681. Foi a primeira versão em português de João Ferreira de Almeida. Ele, infelizmente, morreu e não concluiu a tradução do Antigo Testamento. Ficou para os seus auxiliares prestarem o serviço de finalizar essa tradução do Antigo Testamento. Em 1944, nós temos a primeira tradução completa da Bíblia em português de João Ferreira de Almeida aqui no Brasil. Em 1951, nós temos aquilo que é conhecido como a Almeida Corrigida. Foi a edição que foi feita algumas correções na tradução de João Ferreira de Almeida. Então, em 1951, nós temos a João Ferreira de Almeida Corrigida. Depois nós temos João Ferreira de Almeida Atualizada, que é a Bíblia Ara, né? João Ferreira de Almeida Atualizada, 1945 a 1955. Foi feito aí o trabalho de atualização de alguns termos, atualização de alguns dados, para que a tradução ficasse mais precisa com o texto original. Além da tradução de João Ferreira de Almeida, nós temos várias outras traduções que vão sendo produzidas, que vão chegando até nós na língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, Antônio Pereira de Figueiredo, que é um padre. Ele fez a sua tradução entre 1778 e 1790. Então essa é uma tradução também bastante conhecida em português, a tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Outra tradução é a tradução brasileira, feita em 1910 e 1917. Também é uma tradução bem conhecida. Temos a tradução de Roberto Roden, em 1935, a tradução de Matos Soares, em 1946. Temos a versão da impressa bíblica brasileira, 1968. Temos a Bíblia de Ramier, Lisboa, no século XVIII. Então essas são as traduções aí para o português, as mais conhecidas. E dia após dia, essa questão da tradução tem sido mais trabalhada. Principalmente agora com o avanço no conhecimento das línguas gregas, hebraico e aramaico no nosso tempo presente. Então mais traduções vão sendo produzidas e os tradutores agora se voltam mais para o texto grego e hebraico e aramaico do que para outras traduções.